Em um dos discursos mais longos e tensos da história recente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump subiu à tribuna do Congresso para apresentar o Estado da União de 2026 e transformou a noite em um palco de embates políticos, acusações internacionais e protestos dentro do próprio plenário. Enquanto aliados aplaudiam de pé, parlamentares da oposição reagiam com cartazes e interrupções, e do outro lado do mundo, o Irã respondia chamando as declarações de grandes mentiras. O que era para ser um balanço anual de governo, rapidamente se tornou um evento de repercussão global, com impactos que podem ultrapassar as fronteiras americanas. Essa fala não foi apenas mais um pronunciamento, foi o discurso mais longo de Estado da União na história moderna dos Estados Unidos, com quase 2 horas de duração, tempo suficiente para apresentar conquistas, atacar adversários, defender políticas controversas e ainda acender tensões internacionais. Mas o que exatamente Donald Trump disse? Quais foram os pontos que ele destacou? Como sua visão de América forte e soberana reverberou não só dentro do Congresso, mas também em países como o Irã e a Venezuela? E mais importante, o que isso realmente significa para o futuro da maior potência mundial? Este vídeo vai responder a tudo isso de maneira clara, objetiva e envolvente. Desde o início, o discurso foi marcado por um tom triunfalista e combativo. Trump declarou que os Estados Unidos viviam uma era dourada de prosperidade, segurança e poder global, uma narrativa que ele vem tentando consolidar desde o início de seu segundo mandato. Ele falou sobre conquistas econômicas, sobre o fortalecimento da fronteira e sobre a estabilidade no mercado de trabalho, numa tentativa clara de atrair o eleitorado antes das eleições de meio de mandato previstas para novembro. Mas essa construção de imagem positiva ocorre em um contexto delicado. Dados recentes mostravam Trump enfrentando uma queda de popularidade significativa às vésperas do discurso, com índices de aprovação bem abaixo de 50%, e muitos norte-americanos questionando se os resultados prometidos estão realmente sendo alcançados. Logo no início da fala, enquanto ele pintava um quadro de progresso e sucesso, houve momentos de enorme tensão dentro da Câmara dos Representantes. Parlamentares democratas ergueram cartazes de protesto, expressando desconforto em relação a certas declarações do presidente, e alguns, inclusive, foram removidos da sessão por ordem dos membros republicanos. Esse clima de divisão política foi um dos elementos mais visíveis daquela noite. Em seu discurso, Trump não deixou de lado temas que ele considera centrais para sua visão de liderança: segurança, economia, imigração e política externa. Ele afirmou que a fronteira dos Estados Unidos estava mais segura do que nunca, que a criminalidade tinha diminuído e que sua administração havia conseguido resultados que, segundo ele, transformaram o país de maneira inédita. Um dos momentos mais debatidos foi quando Trump voltou seus ataques contra o Irã. O presidente americano acusou Teherã de buscar desenvolvimento de mísseis capazes de atingir não só bases americanas no exterior, mas até o território dos próprios EUA, e declarou que jamais permitiria que o país desenvolvesse armas nucleares. Essa retórica gerou forte repercussão internacional, provocando reações duras por parte do governo iraniano e aumentando as tensões em um momento em que muitos analistas temiam uma escalada militar. O tema da imigração também dominou parte significativa da fala. Trump defendeu com vigor suas políticas de fronteira e propôs medidas legislativas ainda mais rígidas, incluindo restrições à emissão de carteiras de motorista para imigrantes irregulares em alguns estados, uma proposta que ele diz querer batizar em homenagem a uma mulher americana que sofreu um grave acidente de trânsito envolvendo um motorista nessa condição. Além disso, o presidente abordou questões econômicas e políticas internas com grande ênfase. Ele falou sobre redução de impostos, crescimento econômico e contenção da inflação, pontos que seu governo tenta usar como prova de que suas políticas estão funcionando. E apesar de algumas dessas afirmações terem sido consideradas controversas ou até contestadas por analistas independentes e checadores de fatos, Trump utilizou o momento para reforçar sua narrativa de que os Estados Unidos estavam ganhando. Em relação à política internacional, outro trecho que chamou atenção foi quando Trump falou sobre a Venezuela. Sob sua administração, o país americano tem se aproximado de Caracas após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro em uma operação militar recente.
Trump descreveu a Venezuela como amiga e parceira, destacando acordos de petróleo e cooperação energética. Essa posição extremamente estratégica pode ter impactos diretos não só geopoliticamente, mas também em mercados globais de energia e comércio. Mas nem todos os pontos do discurso foram conquistadores. Enquanto Trump aplaudia suas próprias realizações e defendia políticas duras, muitos democratas protestaram firmemente, boicotaram partes do evento e criticaram a abordagem polarizadora do presidente. Mesmo dentro de seu próprio partido, havia setores que demonstraram preocupação com a forma como algumas das propostas poderiam aprofundar ainda mais a divisão política nos Estados Unidos. E é nessa tensão entre narrativa oficial e crítica pública que o discurso se tornou um dos eventos políticos mais comentados do ano. Ele não apenas apresentou um retrato da visão que Trump tem para seu país, mas também deixou claro que, mesmo em um momento de grande desafio e divisão, sua liderança ainda domina o centro da discussão global. Ao fim, o discurso foi recebido com aplausos entusiasmados por parte dos republicanos e com expressões de ceticismo ou oposição por parte dos democratas. E enquanto milhões de americanos assistiam em casa pela televisão ou online, muitos analistas já estão se perguntando: será que essa retórica forte e divisiva vai fortalecer Trump politicamente ou aprofundar a dissensão no país à medida que as eleições se aproximam? Se você quer continuar acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo com análises profundas, atualizações em tempo real e contexto completo sobre eventos que realmente importam, já deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. E nos comentários, me diga, você acha que o Estado da União deste ano fortaleceu ou fragilizou ainda mais a imagem internacional dos Estados Unidos? Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo essencial do mundo político e geopolítico.